A palavra do nosso Senhor Deus, ela se encontra no livro de 2 Pedro, no capítulo, no capítulo 2 e no versículo 1, assim diz a palavra do nosso Senhor Deus. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. Glória a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. A palavra do nosso Senhor Deus, meu irmão, ele fala comigo e com você sobre os falsos profetas, os falsos doutores. Ou seja, Deus fala comigo e você que também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores. Ou seja, Deus fala que entre nós, meu irmão, haverá também falsos profetas. Que entre nós, minha irmã, haverá também falsos doutores. Ou seja, meu irmão, já tem muitos pregadores que se dizem ser pregadores, tem muitos pastores que se dizem ser pastores, tem muitos missionários, muitas missionárias, muitos bispos, muitos apóstolos que se diz ter um título de homem de Deus, que se diz ter um título de mulher de Deus, mas eles e elas são os falsos profetas, porque a palavra de Deus é verdadeira, meu irmão. Deus fala comigo e contigo que haverá falsos profetas entre nós, e já tem os falsos profetas. Tem muitas igrejas, meu irmão, entre de quatro paredes, que o pastor, que a pastora, que o pregador, que a pregadora está pregando a palavra de Deus, mas a palavra de Deus eles pregam e distorce, ou seja, aplica a falsa doutrina. Tem muitas igrejas que é revelações por cima de revelações. Tem muitas igrejas que o pastor fala que Deus está revelando que aquilo está acontecendo na sua vida, que aquilo vai acontecer na sua vida, só a pura mentira. Só a pura mentira, meu irmão, é o que seja. É pregando a profecia carnal, é profecia maligna. Não é profecia que vem de Deus. Não é profecia que vem do Espírito de Deus, não. É profecia que vem de dentro do homem. E tudo que vem do homem, não é espiritual, mas sim carnal. Tem muitas pessoas que estão pregando dentro de quatro paredes a palavra de Deus, a palavra verdadeira, mas eles estão usando a palavra de Deus para se dar bem. É oferta por cima de oferta, é voto por cima de voto, é dízimo por cima de dízimo. E essas pessoas eles estão se dando bem em cima das ovelhas, dos fiéis que acompanham essas pessoas. Esses povos que se dizem ser o homem de Deus, que se dizem ser a mulher de Deus, eles estão cobrando para pregar a palavra de Deus, meu irmão. Eles estão cobrando para pregar o evangelho de Deus. Na palavra do nosso Senhor, Deus fala: ide e pregai o evangelho a toda criatura. De graça dá e de graça receber. Como é que para mim pregar o evangelho a toda criatura eu vou ter que cobrar, meu irmão? Como é que para mim receber a bênção eu vou ter que pagar, meu irmão? Se Deus fala de graça dar e de graça receber, mas está ao contrário. Para a pessoa pregar a palavra, está cobrando. Para a pessoa poder receber as bênçãos de Deus, está pagando. Não existe isso. A palavra de Deus fala em de pregar o evangelho a toda criatura. E de pregar, vai e prega o evangelho, de graça dá e de graça receber. Então, se de graça dá, de graça você vai receber. Se de graça você pregar a palavra de Deus, de graça também você vai receber as bênçãos de Deus. Não precisa eu pagar para mim poder receber a bênção de Deus e nem precisa também eu cobrar para também pregar a palavra de Deus. Esses são os falsos profetas, meu irmão. Mas Deus está levantando uma geração, uma nova geração que está desmascarando esses falsos profetas aqui nessa terra. Quando você abre, meu irmão, nas plataformas, pregadores e pregadoras pregando a palavra de Deus, mas lá embaixo tá Pix, oferta, dízimo. Esses são os falsos profetas. Porque quando você prega a palavra de Deus de graça também você recebe as bênçãos de Deus. Quem sustenta você, pregador, quem sustenta você, pastor, é Deus que sustenta você.
É Deus que sustenta a tua casa, é Deus que sustenta a tua família. Não precisa de membro de igreja, de fiéis de igreja para poder se sustentar, não. Para poder te sustentar, não. Porque você tem que trabalhar, você tem que viver do suor do teu rosto. E Deus é que te sustenta. Quando um pregador é verdadeiro, Deus sustenta ele, sustenta a família dele. Não precisa ele estar pedindo oferta, não precisa ele estar pedindo dízimo, não precisa ele estar pedindo envelope, ofertas, envelope, dízimo para poder se dar bem, não, porque Deus é que sustenta ele, através do suor do seu rosto. Mas os falsos profetas estão aplicando a falsa doutrina. Tem muitas igrejas aí, meu irmão, que a pregações é só revelações. É só revelando que você vai ter um carro. É só revelando que Deus está mostrando que você vai ser um homem bom de condição. É só revelando que Deus está falando com ele e com ela que você vai prosperar na vida. É só falando que você vai ser um homem bem sucedido. É só mentira. É pregando a palavra de Deus e distorcendo. Ou seja, enganando as pessoas. É aplicando a palavra de Deus, mas a palavra de Deus, ele pega e usa a palavra de Deus para se manter e para distorcer, falando coisas que diz que vem de Deus, só mentira, meu irmão. Mas Deus está levantando uma nova geração. Esses pastores que dizem ser pastores, eles têm uma conta a pagar com Deus e Jesus está voltando. Tem muitas pessoas, meu irmão, que eu mesmo conheço e você também conhece. Há muito tempo vive dentro de uma igreja de 4 paredes e a vida dessa pessoa não passa da vida que vive. Uma vida de dificuldade. Quantos crentes que têm 20 anos de crente dentro de uma igreja, dentro de uma denominação, que a sua vida nunca muda, que nunca prospera, que a sua vida sempre é tribulação, sempre é dificuldade, sempre é com depressão, com ansiedade, sempre é doente e vive 20, 30 anos dentro de uma igreja. É porque na palavra de Deus ela é verdadeira, está falando que negarão o Senhor porque resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. Ou seja, essas são as pessoas que acompanham o falso profeta. Eles estão trazendo sobre si mesmo repentina perdição. Nunca vai passar daquilo, porque está acompanhando o falso profeta. Meu irmão, quer acompanhar o profeta verdadeiro? É aqui, ó. É aqui a Bíblia Sagrada. Esse é o Deus verdadeiro. Esse é o profeta que profetiza e cumpre na tua vida. É o Deus de promessa, é o Deus que cumpre tudo que fala na tua vida. É o único Deus verdadeiro, porque está escrito na palavra que Deus não é o homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Ele é o Deus o Todo-Poderoso. Ele é que salva, ele é que cura, ele é que liberta, ele é que transforma, ele é que sara. Entre na palavra, não precisa de eu e nem você estar em 4 paredes para sermos enganados pelo falso profeta, não. Pelo falso pastor, pelo falso pregador, não. Nós precisamos é de Deus, é Deus é que nos sustenta, meu irmão. Deus é que nos sustenta. Enquanto isso, as ovelhinhas estão passando necessidade, porque tudo o que ganha paga dízimo, tudo o que ganha é oferta na igreja, tudo o que ganha é voto com Deus. Meu irmão, Deus, ele é o dono do ouro e da prata. Só para você ter uma ideia, meu irmão. Só para você ter uma ideia, as pessoas estão tentando subornar Deus dessa forma. Porque Deus é o dono do ouro e da prata. Para que Deus precisa de dinheiro? Deus não precisa de dinheiro não. E outra coisa, já pensou, meu irmão? Se eu chego na minha casa, vindo de uma igreja de 4 paredes, e fazer um voto com Deus, falar, Deus, se o Senhor fizer isso na minha vida, eu vou fazer um voto com o Senhor, eu vou pagar 50 reais, eu vou dar 50 reais na tua igreja, pelo voto que o Senhor vai fazer comigo, o Senhor vai cumprir comigo. Quer dizer então, meu irmão, que eu estou tentando comprar Deus dessa forma. E ninguém compra Deus, ninguém compra nosso Senhor, o Deus o Todo-Poderoso, porque Ele é o dono do ouro e da prata. O valor não é do dinheiro, o valor é Deus que tem o valor acima de tudo, de todas as coisas. Deus é que é valoroso. Vocês acham que esse voto vai ser cumprido? Vocês acham que eu vou adquirir eu tentando comprar Deus? Porque isso é tentando subornar Deus. É falando, Deus, se você abrir as portas do meu caminho, eu vou colocar 10 reais aqui, ou 50 ou 100 aqui na tua casa para abençoar a tua casa. Meu irmão, quem precisa de ser abençoado é a tua casa, não é a casa de Deus, não. Aonde Deus se encontra, a bênção também se encontra. Quem precisa ser abençoado é a tua casa, não é a casa de Deus.
para você falar que vai abençoar a casa de Deus. Deus é que vai te abençoar. Você tem que ser verdadeiro com Deus, é obedecendo, é buscando a palavra de Deus. É obedecendo os caminhos do nosso Senhor Jesus que você vai se dar bem, que você vai ser protegido, que você vai ser curado, sarado, transformado pela mão do nosso Senhor e a glória do nosso Senhor Jesus. Que essa palavra, meu irmão, ele fica comigo e contigo. Que nós começamos a andar nos caminhos de Deus. Porque na palavra de Deus está escrito que Deus não habitará entre quatro paredes feitas por mão de homem. Deus, ele não habita entre quatro paredes feitas por mão de homem. Deus, ele habita em você, meu irmão. Deus, ele habita em mim. Nós somos a igreja de Deus. Nosso corpo é a igreja de Deus, não é quatro paredes. Deus fala que ele não habitará em templo feito por mão de homens. É onde estão esses falsos pastores, esses falsos pregadores, que estão pregando a palavra de Deus, mas na finalidade de ganhar dinheiro em cima das costas dos fiéis, enquanto a vida dos fiéis não passa do que é. Uma vida sempre de dificuldade, sempre de passando necessidade das coisas. É porque está dando todo o seu dinheirinho que você ganha por falso pregador, por falso profeta. Mas Deus está abrindo o teu olho. Para pegar a palavra, meu irmão, não precisa cobrar não. Para mim poder pregar a palavra de Deus, não precisa cobrar não, porque Deus é quem me sustenta. Quem me sustenta é Deus, não precisa eu estar pedindo dinheiro, oferta, pix, não, porque quem me sustenta é Deus, do meu suor, do meu rosto. E assim esses falsos pregadores também, esses falsos pastores, eles têm que trabalhar, viver do suor do seu rosto. Mas Deus já enviou o nosso Senhor Jesus para que viesse aqui nesse mundo para nos salvar e não para que viesse nos condenar. E Deus, ele quer te salvar, meu irmão. Jesus está voltando, é por isso que eu te falo, apressa-te os teus passos para Jesus, que quando Jesus vier aqui na terra, que eu e você estamos, que nós estaremos do lado direito, o lado direito das ovelhas, para que nós podemos subir com Jesus. Que nós não viemos estar do lado esquerdo, o lado dos bodes, que é esses falsos profetas, essas pessoas que andam no caminho errado, essas pessoas que estão na roda dos escarnecedores, é os falsos profetas. Que Deus, meu irmão, continue sempre falando comigo e contigo, que Deus te abençoe, em nome do nosso Senhor Jesus, que da agora em diante você entre no teu quarto e converse diretamente com Deus. Converse diretamente com Deus. A tua denominação, quem te domina é Deus, meu irmão, igualmente eu. Muitos me perguntam de que igreja você é, de que denominação que você é. Eu não tenho dominação nenhuma. Quem domina eu é Deus. A minha igreja é Jesus Cristo, a minha igreja é Deus. Eu não tenho um pastor aqui nesse mundo, não. O meu pastor é Deus, o meu pastor é Jesus. E nada vai me faltar e nunca nada me faltou, porque o meu pastor é Deus. Eu não tenho pastor aqui, homem aqui nessa terra, não. Eu não tenho igreja aqui, não. Minha denominação que me domina é Deus. E assim você também, meu irmão. Quem te domina é Deus. Deus é que te domina, Deus é que te sustenta. Que essa palavra, meu irmão, fica sempre contigo. Que você começa a refletir, lembre-te, entra no teu quarto e pede a Deus que tudo você vai receber da mão de Deus, sem você pagar nada. O que você vai pagar para Deus é só você obedecer a palavra de Deus, é só você andar nos caminhos de Deus, que Deus, ele vai te dar tudo de graça. Tudo que Deus tem, ele vai te dar de graça, porque Deus é o único verdadeiro e fiel que cumpre, que tem o poder de te sarar, de te curar, de te transformar, de te libertar, pela glória e eficiência do nosso Senhor Deus. Que Deus te abençoe, em nome do nosso Senhor Jesus.